Programa Café com Zaidan. Oferecimento Golcare Saúde. Apoio Jaque Laboratório e Café Colucci. Bom dia para você aí. Programa Café com Zaidan, 29 anos no ar, hein? Programa longevo danado, viu? E é bom esse programa, passamos para 10 telespectadores já, né? A audiência nossa. Muito mais que isso. Mais? É. Até ontem tinha 138, vamos ver se aumenta para 140 mil agora. Vamos ver. Seguidores aqui, programa bom. E eu fui pé quente, porque eu trouxe o Mário Covas aqui para estrear esse programa. Dia 26 de fevereiro de 1996, ó. Vai fazer 30 anos ano que vem. Danadinho de programa bom. E hoje está em todo o litoral paulista, na TV Cultura Litoral, de Peruíbe a Ubatuba, canal aberto, canal 48, também no canal 518 da Vivo TV, 522 da NET TV e no maior portal independente de notícias nas nossas mídias, você assiste esse programa Café com Zaidan, que é o portal Costa Norte. Então, olha quanta coisa boa você tem, hein? E vou falar uma coisa para você. A pessoa hoje aqui é uma pessoa que ajudou a construir Bertioga. Ela era pequena na época, mas hoje ela cresceu. Em todos os sentidos, né? Quando a gente é pequeno, a gente caminha. Eu lembro quando eu saí da Volkswagen em 88, eu vim morar na Riviera. Tinha uma casa aqui no Sesc, né? Aí eu estava terminando minha casa no 19, eu vim morar. Aí aqui encontrei, já conheci o Licurgo Mazzoni, porque eu era do Lions aqui, entrei no Lions em 1985, né? Aí o Licurgo Mazzoni falou, Zaidan, você precisa ajudar na emancipação de Bertioga. Nós tentamos um plebiscito aí em 1958, não deu certo, voltou tudo para trás. Eu sei que você tem conhecimento, eu sei que você é afilhado do Sarney, e o Sarney era presidente na época. Em 88, o Sarney era presidente. Mas quando eu saí da Volkswagen, eu queria ser vagabundo de praia. Eu não vou trabalhar mais, não. Vim morar na Riviera, Paraíso. Falei, vou ser vagabundo de praia. Tinha uma boa indenização da Volkswagen, tinha umas casinhas de aluguel lá, sabe? Todo libanês é meio econômico, né? E me meti nessa questão da emancipação. Lá vai eu para Brasília falar com o meu padrinho Sarney. Isso foi em 89, segundo semestre de 89. Chego lá, Sarney, meu padrinho, fazia tempo que eu não via ele. Tem que tomar benção, padrinho, né? Beijar a mão, naquela época os costumes eram assim, benção, beijava a mão. E aí ele destinou o Eduardo Galerano, um assessor dele, para me acompanhar no Congresso. Bendita a hora que ele fez isso. E aí eu comecei a trabalhar. Eu que queria ser vagabundo de praia, comecei a trabalhar. E lá eu conheci o deputado federal Maurício Najá, deputado federal de Mogi, que ajudou muito, mas muito. Ele que caminhou comigo no Congresso para adequar a legislação. Porque Bertioga, então, já poderia. Por que Bertioga poderia? Porque Bertioga tinha a Riviera de São Lourenço. E a Riviera dava índices econômicos, que em 58 não deu, porque não existia a Riviera de São Lourenço. E aí nós começamos o processo. E de lá desceu para a Assembleia Legislativa, graças ao Salim Curiati também, um outro puro sangue árabe, que fez umas manobras na Assembleia Legislativa para marcar a data do plebiscito. Porque se ele não faz também não sairia essa data, porque Santos era comandado pelo PT, Thelma de Souza na época. E o PT jamais queria largar Bertioga. Ah, tinha Riviera, velho. Galinha dos Ovos de Ouro, a usina de Tatinga. Não, Bertioga não vai. Mas o Salim deu uma manobra lá e
conseguiu e marcou a emancipação de Bertioga. 19 de maio de 1991. Então, eu falo isso com muita propriedade, porque graças à Riviera de São Lourenço, mostrando seus índices econômicos, nós conseguimos nos adequar à legislação que rege a emancipação dos municípios. E aí nos emancipamos, dia 19 de maio de 1991. Vai fazer 34 anos mês que vem. Fantástico, né? Eu lembro que o Renatinho era administrador e eu perguntava para ele, Renatinho, quanto que Santos manda para cá para fazer toda a manutenção do distrito por ano? 1,5 milhão. Não dá para fazer nada, né? Era só para pagar o salário dos funcionários. Bertioga era abandonada por Santos, que era, só faltava fazer um lixão aqui, né? Mas eles fizeram no Iriri, que tudo era Santos também, né? Que pertinho de Bertioga virou lixão lá. E aí, no primeiro orçamento nosso, com o primeiro governo, Mauro Landini, primeiro orçamento de Bertioga em 93, já foi de 10 milhões. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. 10 milhões, que já deu superávit. Sabe? E aí foi indo. E hoje Bertioga, 33 anos depois de administração própria, né? 32 mais 4 meses depois, nós temos um orçamento de mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão. Graças a esse avanço, por conta da Riviera, a gente chega nesses números. E hoje eu vou falar com uma pessoa aqui, filha de um grande amigo meu, acho que eu tinha uma química com ele, não é possível. Dr. Luiz Carlos Pereira de Almeida, idealizador da Riviera de São Lourenço, junto com Mário Najmi, que eu chamava sempre de puro sangue árabe, né? Mário Najmi é descendente de libaneses, e o Dr. Luiz Carlos de portugueses, né? Luiz Carlos Pereira de Almeida, o Luca. Falar com a filha dele aqui, Beatriz Pereira de Almeida. Bom dia, Beatriz. Oi, Zaidan, bom dia. Que super introdução. É bacana ver essa história de Bertioga, né? Recontar por quem viveu ela. Eu lembro também, como você falou, eu era pequena, né? E a gente viu tudo com os olhos da idade que a gente tinha, né? Quer dizer, eu tinha 20 e poucos anos quando eu comecei a trabalhar e vi tanto o desenvolvimento da Riviera quanto de Bertioga também. Te agradeço demais essa oportunidade de estar aqui, da gente relembrar tudo isso, né? A gente vai embora e as pessoas que viveram essa época, né, tem que deixar essa memória, né, que não pode se perder. Eu lembro tão bem dos anos 1900, né, vamos dizer... Os anos 90. Os anos 90, né, ali o começo, né, mesmo o final dos anos 80, tinha o seu Dinei, a Dona Irene, né, Isso, que eram tão já estão lá. participativos. Duarte, Licurgo. Exato, Duarte, Licurgo, fazendo aqueles churrascos que a gente fazia ali numa estrutura tão incipiente que a gente fazia ali no começo, né, um esforço enorme para a gente poder mostrar todo aquele plano, né, era uma coisa de louco, né, e eu lembro tanto meu pai, você, um esforço enorme para a gente poder implantar e fazer passar aquele primeiro momento da Riviera mais difícil, né, para até vingar o negócio. Você cita bem, né, a Riviera, quantos perrengos que passou a Riviera. Como é que diz? Para a Riviera, porque não pode desmatar. Aí desmatava não, fazia supressão, tudo dentro da legalidade, com as suas reservas já preservadas, tudo, sabe? Aí passava uns anos, para de novo, para de novo. Uma coisa de maluco, né? É uma insegurança jurídica, né, do Exatamente. país muito grande. Então, difícil empreender, mas não só nós, todo mundo, né? Todo mundo. Hoje, bem complicado a parte jurídica, essa insegurança, você começa a fazer um negócio e de repente tem que parar por N motivos,
enfim. Agora, Beatriz, você era uma menina, né, uma adolescente, né, quando começou a Riviera. A Riviera, ela foi aprovada no cartório, no registro de cartório de Santos, seu memorial descritivo, em 1979, se eu não me engano. Mas o desenvolvimento dela começou mesmo na segunda metade dos anos 80. Porque você tem no começo, Zé, você tem que fazer todos os projetos, você tem que fazer os projetos executivos, você tem que, vamos dizer, o projeto de saneamento, né? A questão do tratamento de esgotos também foi uma questão técnica muito complicada, por causa da sazonalidade aqui do litoral, então você tem que ter um sistema. Você tem que ter um sistema que seja implantado gradualmente, porque você tem que à medida que vai ocupando, você vai... Não adianta. Então, é verdade. Essa questão técnica demorou muito para fechar, né? Mas fechou, aí você tem que fazer todo o projeto de água, as estações de tratamento de água, toda a rede, né? A Riviera toda tem rede na rede canalizações, de água, canalizações, os canais de drenagem. Seria o sistema de drenagem, tem toda essa macro parte e micro drenagem, né? Porque... Então, você tem muito planejamento antes de você começar a executar. Mas na Riviera não foi vendido nenhum lote sem antes ter a questão do saneamento resolvida básico, abastecimento de água. A então, Riviera é independente, ela faz o saneamento dela, ela faz o abastecimento de água, ela faz a macro e micro drenagem, ela faz tudo. Riviera é independente, um bairro independente. Né? Porque, assim, você pode, naquela época, né, todo mundo abria ruas e vendia lotes e esperava o poder público chegar lá. Colocar as melhorias. Com as melhorias, com a infraestrutura e tal. Então, era mais ou menos assim. E na época, a Sobloco, meu pai, eles falaram, não, nós vamos fazer um negócio certinho, já essa visão de fazer de uma forma sustentável já era uma coisa inerente desde o começo. Mas não só a parte de infraestrutura e tudo. Desde o começo, Zaidan, o olhar deles era um olhar de sustentabilidade no social, no ambiental, vamos dizer, na participação da comunidade, fazer parte, sabe? Era desde o começo. Claro que você tem todo aquele esforço, né, para pôr a coisa de pé, tirar um projeto do papel. Isso funciona muito bem hoje, né? Porque a Riviera... Mas isso começou lá atrás. Hoje não. A Riviera é a maior geradora de emprego e renda do município de Bertioga. Sem dúvida. São mais de 5 mil empregos diretos e 10 mil indiretos. Né? Até mais, né? A gente não mas a gente vai falar disso. Eu vou chamar o Jaque aí, chama o Jaque aí para mim. Tecnologia de ponta e expertise profissional para cuidar da sua saúde. De check-up preventivo a testes específicos. Comodidade e segurança. Coleta domiciliar. Unidades em Bertioga, Boracéia, Boiçucanga, Guarujá e Praia Grande. Jaque Laboratório. Política de qualidade sempre. John não foi correr hoje na praia. Eu não vi ele hoje. Mas eu vou lá hoje, vou tirar sangue hoje lá. E a Vanessinha, tá aí? Minha amiga Vanessa. Eu sou de Santos e santista de verdade tenho orgulho em dizer que é daqui. Eu sou de Santos e é claro que eu cuido da minha saúde. Por isso, meu plano de saúde é GoCare. Eu posso ser atendida nos melhores hospitais. Gostou da novidade? Casa de Santos. A GoCare é exclusiva da Santa Casa de Santos, um dos maiores planos de saúde hoje. E essa semana eu entrevistei o provedor da Santa Casa. É um mundo a Santa Casa. Instalado numa área de mais de 100 mil metros quadrados, 700 leitos, acho que 200 leitos de UTI, uma coisa, é um mundo a Santa Casa de Santos. Primeira Santa, ela é mais antiga do que o município de Santos. Que legal. A Santa Casa de Santos. Tem 481 anos. Não, 482 anos, e o município de Santos, 479 anos. Olha. Você vê a importância lá atrás da igreja, não porque isso daí era uma iniciativa, não sei se eram jesuítas. Dos jesuítas. Mas vamos dizer, essa proatividade da igreja lá, né? Porque isso tudo era feito pelos padres, né? Pelos padres, Beatriz, nós voltamos já num minuto, logo depois do intervalo aí. Assunto interessante. Hoje a gente está contando história aqui. A gente sabe contar história, vamos contar história. Ué.
logo depois do intervalo. Sim, e Bertioga é tudo história, né? É tudo história. De volta aqui o programa Café com Zaidan, hoje com a Beatriz Pereira de Almeida, diretora adjunta de marketing da Sobloco Construtora. Viu a Riviera nascer, junto com o Dr. Luiz Carlos, Mário Nasman. Não posso deixar de citar aqui meu amigo, Dr. Ribeiro, grande sonhador também. Ele contribuiu muito na formação da Riviera de São Lourenço. Dr. Ribeiro, José Aparecido Ribeiro. Cara arrojado também. O cara era um trio, né? Não tinha como dar errado aquilo, né? Mário Nasman, Dr. Luiz Carlos e Dr. José Aparecido Ribeiro. Não dá errado nunca isso. Sabe? 2 engenheiros da Poli e um advogado maluco, que eu achava o Dr. Ribeiro fantástico. Que cara fantástico ele. E aí deu certo, deu a Riviera de São Lourenço, o maior empreendimento sustentável da América Latina. Com todas as suas ISOs. O local que elevou o nome de Bertioga, valorizou a Bertioga. Ô, Zaidan, não exagera não. Não, estou falando a verdade. É a verdade. Se a Bertioga elevou o seu padrão, sua valorização, a Riviera puxou isso. E muito bem puxado, velho. Muito bem puxado. Mas não é só construção a Riviera, né, Beatriz? Para os programas sociais que a Riviera proporciona, Beatriz. Assim, a Riviera, ela, com certeza, ela ajudou a construir a Bertioga, mas é importante, a Bertioga acolheu a Riviera muito bem, sabe? Então, é uma mão dupla isso. A Riviera, para o desenvolvimento da Riviera, a Riviera precisou de muita mão de obra, de muitas cabeças, de muita gente. E Bertioga sempre foi muito, assim, a cidade acolheu muito bem. Então, a Riviera cresceu junto com a cidade e foi uma mão dupla. Já no começo da implantação, a gente sentiu essa necessidade, meu pai, né, com a visão dele, dessa integração da população. Vamos dizer, lá na Riviera tinha muita oportunidade de emprego, não tinha uma mão de obra muito qualificada. Então, ele falou, vamos criar cursos de capacitação para a gente poder formar uma mão de obra que possa ajudar aqui no desenvolvimento. Então, começamos com cursos de elétrica, de hidráulica, teve até de alfabetização, né, de adultos. Assim começou a fundação. E a gente fazia Fundação cursos, 10 de agosto. A Fundação 10 de agosto. A gente fazia cursos... Quantos anos? 30 anos, tá, já? com 32 anos. 32 anos. Tinha curso para as mulheres dos zeladores, então elas ficavam lá, a gente fazia rodas de crochê, Tinha a Dona Estela, que foi assim, uma pioneira, ficava lá. Então, começou a criar uma comunidade lá na Riviera também. Aí, lá pelas idas de 93, tinha aquele, um pouco mais, aquele projeto Guri, né, aqui em Bertioga. Sim, foi em 94. 94 para 95. E aí eles iam, por falta de verba, qualquer coisa, eles iam desativar. E tinha o maestro, você lembra do maestro Paulo? Meu filho Beto tocava violino. Aqui no Guri? É. Então, mas aí eles iam desativar e o meu pai falou, não, vamos assumir essa parte musical. E foi aí que nasceu essa parte musical da fundação. Aí nós começamos com as crianças. Lembro. E isso foi assim, o maestro Paulo ficou durante muito tempo. Depois nós tivemos O pai dele era luthier, né? Era o seu Walter, era uma graça de pessoa, uma graça de pessoa. Fazia os violinos, assim, com uma meticulosidade, era um ser humano fantástico. Aí depois veio a Claudete, que era maestrina, e depois veio o Joel, que deu um gás aqui também nessa parte musical, formamos a orquestra,
E é um xodó essa orquestra da Fundação. É muito, É muito legal. muito querida mesmo. E ver esses jovens lá frequentando, eles criam assim um vínculo muito grande entre eles. A gente proporciona um ambiente bom para eles. Então a Fundação cresceu bastante, continuamos com os cursos de capacitação e passam lá mais ou menos umas 1.000 pessoas por Hoje ano. ela tem uma sede fora, né? Ali Tem na Riviera e tem um polo ali, uma sede no bairro Chácaras, que também lá é só para as crianças. Agora nós estamos com reforço escolar, com aula de inglês. Que legal. Então a ideia é dar um apoio. Vocês interagiram com a comunidade, né? Sim. Como é que caíram para dentro, né? A demanda é tanta, Zaidan, vamos dizer, existem tantas demandas que, assim, essas, não só a Fundação, como outras organizações, são muito importantes para você chegar nos bairros, né? Às vezes, embora a Prefeitura está fazendo um trabalho maravilhoso, o Fundo Social e mesmo a Secretaria de Assistência Social, mas às vezes Bertioga é tão extensa, né? Quer dizer, é tão difícil você chegar em todos os bairros e tal. Então, essas pequenas organizações são muito importantes para levar esse atendimento até a última rua de Bertioga, né? Então, é um trabalho contínuo, um trabalho constante, é um trabalho bacana, muito recompensador quando a gente vê casos assim de crianças que vão. Ontem eu estava falando quantas crianças saíram da Fundação, estão tocando em Santos, estão tocando no Guarujá, estão vivendo da música. Sabe? Isso é legal, maravilhoso. Mas tem outros projetos também, projetos ambientais. Tem o Clorofila também, né? Que também deve ter uns 30 anos. 33 anos o Clorofila. Ele nasceu também lá atrás. São visões, Zé, quando começou isso, não existia, ninguém falava de meio ambiente. Não tinha, a Eco 92... foi um turning point, né? Quer dizer, começou essa mentalidade mais voltada para... Então, mas ali, no começo da Riviera, já existia, por exemplo, uma preocupação com os resíduos da Riviera. Então, como é que a gente pode ajudar o município na separação dos resíduos, na coleta seletiva? Começou em 92, só que ninguém sabia como fazer, né? A Julieta, né, era aqui? A Julieta era a secretária Não, lá na Riviera tinha... Não, Georgeta. A Georgeta. Ela morava lá no sertão de Camburi, eu lembro. Georgeta ela que uma pessoa que começou a fazer essa questão do reciclável, né? Estruturar. Só que assim, não existiam programas de coleta seletiva, tudo era muito incipiente. Então, nem nós, a gente não sabia muito como fazer. Tinha intenção de fazer, mas nós fomos aprendendo também. Então, começamos lá com uma gincana com as escolas. A gente falou, quem coletar mais lixo reciclável ganha uma barrinha de ouro, uma coisa assim. E aí a gente começou a coletar o lixo, de repente começou a chegar um monte de lixo lá na Riviera, a gente não sabia o que fazer com todo aquele lixo. Mas foi um comecinho. Aí a gente foi estruturando, criamos uma central de triagem, a associação... Hoje está mais de 10% do reciclado lá, não está? Bom, a gente faz a coleta dos recicláveis, a prefeitura faz a coleta do orgânico. Do lixo úmido. Mas a gente tem uma média, né? Claro que varia dependendo do mês, mas uma média de umas 30 a 35 toneladas por mês. De recicláveis. De recicláveis. A associação coleta, ela faz a triagem, o serviço, a Associação dos Amigos da Riviera faz a coleta, leva para a central, que fica lá na Riviera, faz a triagem. Ela faz a separação. E ela Plástico, vidro. Plástico, vidro. A associação até coleta óleo dos ambulantes de praia, coleta lâmpadas fluorescentes, pneus, tudo, o lixo tecnológico, tudo é separado e tudo é destinado corretamente, ou para empresas recicladoras, resíduos orgânicos, toda a poda de árvore, capina lá dos canais, tudo é triturado e segue para compostagem. Então, é um programa já maduro, né? Tem 30 anos. Então, agora, a visão de fazer isso lá atrás, quando ninguém falava sobre o assunto,
Isso é uma visão pioneira, entendeu? É isso que a gente tem um tempo para você aprender a fazer, né? Então, isso todo são 30 anos fazendo e amadurecendo. Agora a central de triagem vai mudar de lugar, estamos fazendo uma outra central lá, mais moderna também. Tudo vai amadurecendo, tudo a gente vai melhorando. Essa coisa da ISO é uma coisa que obriga a melhoria contínua. Você todo ano você tem que ter melhorias, não pode se acomodar. Então, e a Associação dos Amigos também amadureceu bastante. Hoje ela é muito profissional e ela toca bem o negócio. Com certeza. Cadê o John? Com saúde não se brinca. Um exame laboratorial ele precisa ser rápido, preciso e eficiente. Este é um compromisso do JAC Laboratório em Bertioga. Exames com conforto, hora marcada e os melhores profissionais. JAC Laboratório, qualidade e confiança sempre. Tá aí o JAC, o melhor laboratório que nós temos por aqui. É o JAC Laboratório aí, meu amigo John, que hoje não foi fazer musculação comigo lá. Tem uma academia lá em casa, ele é meu vizinho, lá no Centerville, ele vira e mexe, vai lá. E a gente faz junto. Ô Beatriz, quais são os próximos passos? Você que é diretora de junta de marketing aí, eu também vou contar a história do seu pai. É mamão com açúcar, como fala, né? Mas conta um pouquinho aí. Recentemente foi inaugurado, eu fui na inauguração do busto ali na Praça da Orla, do seu pai e do Mário Nájera, né? Bem merecido. Já tinha um busto ali do Dr. Ribeiro, né? Os três, o tripé da Riviera de São Lourenço, né? Sim. Mas conta um pouquinho, você que conviveu com seu pai aí muitos anos, meio século mais ou menos. Zaidan, o meu pai foi meu grande professor, né? E eu, como eu te falei, menina ainda, né? Eu via ele lá, Dr. Ribeiro também, os dois. Assim, era discussões e vai para lá e vem para cá, né? Às vezes discordavam, mas depois concordavam. O Dr. Ribeiro era um grande apaixonado e um grande visionário também, porque ele queria ver todo esse empreendimento de pé, né? Porque assim, desenhar no papel, todo mundo desenha, mas tirar um projeto desse do papel... Executar é outra coisa. É outra coisa. E nesse ponto que, vamos dizer, a Sobloco tinha toda uma expertise. A Sobloco já tinha 20 anos quando ela começou aqui na Riviera. Então, ela já tinha essa expertise. Agora, não foram poucos desafios que eu lembro. Lembro muito das noites mal dormidas, do meu pai andando para lá e para cá, porque é um desafio muito grande, né? Mas, pouquinho a pouquinho, foi indo. Vamos dizer, o primeiro prédio ali foi muito difícil, porque as pessoas passavam... A ideia de prédio aqui era uma ideia muito nova, né? As pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de conceito, né? Primeiro foi o flat, o redondo, né? Foi o Riviera Flat. E ali eu me lembro que para fazer aquele prédio, você vê, ainda meu pai tem 7 filhos, né? Ele tinha 55 anos quando ele começou a Riviera, 55, para pegar um projeto dessa envergadura. Caramba! E ele tinha 7 filhos, ele pôs todas as fichas. Ele empenhou tudo que era dele, inclusive o pessoal, para poder fazer o flat, porque ele acreditava, ele pôs tudo. Então, assim... Mas muita gente não acreditava no projeto, no começo. Muita gente não acreditava. E não acreditou, perdeu dinheiro. Então, você não lembra a história que o Luiz Augusto até contou, quando meu pai queria que os incorporadores de São Paulo viessem incorporar na Riviera, né? Então, ele fazia aqueles almoços, ele fazia, chamava o pessoal de Santos, chamava o pessoal de São Paulo. Uma vez ele fez um almoço, trouxe todos os incorporadores de São Paulo, os construtores,
fez um churrasco, pegou, levou eles para conhecer e tudo. Todo mundo deu os parabéns, mas ninguém quis pôr um centavo aqui, porque não acreditavam. É verdade. Então ele falou, se a gente não fizer o primeiro prédio, não vai acontecer. Então por isso que ele pegou e fez, conseguiu um financiamento, deu em garantia, acho que até a própria casa dele, e a Sobloco, né? E ergueu o flat. Aí veio o Sunset, que foi o segundo prédio. Ali no módulo 3. No módulo 3. Aí vendemos um terreno para fazer o edifício Nice, eu não me lembro nem quem era a incorporadora, mas eles compraram o terreno, mas ficaram esperando. Ficaram esperando para ver se o negócio ia ou não ia, entendeu? Aí depois vieram outros prédios, vieram Monte Pascoal, Calamares, ali no módulo 3, e aos pouquinhos foi indo, mas assim, a Sobloco é que teve que realmente apostar. E aí lá para 86, a Riviera já era um canteiro de obras, com um monte de prédios, o plano cruzado, o né? Sunset veio, acho que em 90, 91, né? Não, o flat... Não, o Sunset. Não, o flat foi de 93, 94. Não, o flat foi antes. Então, foi 93, foi 94. Não, 83, 84. Desculpa, 83, 84. O Sunset veio logo depois. 83, 84, exatamente. Beatriz, muito legal. Foi muito bom falar contigo, viu? Olha, você junta mais história para contar a história aqui. É uma história boa, é uma história da minha juventude, né? Onde eu aprendi muito, Zadan. Eu e meus irmãos, a gente aprendeu muito lá no desenvolvimento. Você é a única filha mulher? Não, eu tenho mais 2 irmãs, mas elas não trabalham na Sobloco. Só eu de mulher que trabalho. Mas foi uma escola, não só para mim, a Riviera foi uma escola para muita gente. Muita gente cresceu lá, aprendeu o ofício, né? Eu digo, a Riviera, desde da estação de tratamento de esgoto, da água, a parte jurídica, a parte de marketing, a parte social, Você a parte é formada ambiental. em quê, Beatriz? Eu sou publicitária. Mas eu falo que eu sou coringa, que eu vou em todas as áreas, né? A gente vai aprendendo. Legal. Beatriz, Zadan, muito obrigado. Foi muito bom conversar contigo. Delícia, Vocês continuem na nossa programação aí. Muito legal, viu? Hoje eu contei história e ouvi muita história também. Tchau. Programa Café com Zaidan. Oferecimento GoCare Saúde. Apoio Jaque Laboratório e Café Colucci.